A paz de Jesus a todos, o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre vires. Meu querido irmão, nós estamos para mais um vídeo aqui de catequese bíblica, para um vídeo de aprendizagem. Você sabe que muitas pessoas, você conhece uma pessoa, quando ela conhece a doutrina, quando ela sabe da doutrina, quando ela não chama os protestantes nem de crente nem de evangélico. Então você já conhece, quando uma pessoa chama de protestante, você sabe que essa pessoa ela conhece um pouco da fé, ela conhece um pouco da doutrina, não é? Ao ponto de não chamar hereges e heresias, não é? Aplicando o termo de crentes aos hereges e de seitas, vamos dizer assim, igrejas evangélicas. O conhecedor da doutrina, o conhecedor da verdade não chama, não aplica esses termos àquilo que não é do céu. Muito bem. Então, irmão, nós vamos, não é, destruir aquilo que a Sagrada Escritura fala. Presta atenção, o texto vai aparecer ao meu lado, vamos logo para a Bíblia, pois aqui não tem enrolação, é logo tirando o couro pela cabeça, no sentido espiritual, é claro. Veja o que diz em Romanos 4, versículo 11, falando de Abraão. Preste atenção. E ele recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça que possuía, pela fé, quando ainda incircunciso. Assim, tornou-se o pai de todos os crentes. Veja aparecer o termo crentes, incircuncisos, aos quais foi conferida a justiça. Muito bem. Quando um católico, claro que eu não estou falando com você, você conhece, louvado seja Deus por isso. Quando uma pessoa mal instruída ou não conhecedora da verdade encontra um versículo como esse, eu estou aqui com a Bíblia da CNBB, Bíblia Católica da CNBB, da tradução da CNBB. Quando um católico encontra um versículo como esse, o que é que vai acontecer? Quando um católico sem instrução, quando um católico sem conhecimento, quando um católico não conhece a doutrina da igreja nem a sua fé, quando ele depara-se com um versículo como esse, eu estou dizendo porque eu vi e sou testemunha disso. Conheci um senhor no Mato Grosso no ano de 2005, que comprou uma Bíblia católica. E lá na comunidade onde morava, só predominava o protestantismo. Quando um dia, não é? Um falso profeta chegou na sua porta, ele pegou a sua Bíblia e deu para o falso profeta ler a Bíblia. O falso profeta pegou nessa passagem e disse: essa Bíblia é muito boa, porque está falando de nós, os crentes. Veja, e começou a adulterar e deturpar no ouvido daquele homem, daquele senhor sem conhecimento. E o senhor pegou a Bíblia, olhou assim e disse: é verdade, está falando de vocês, os crentes. Olha aí. E o que é que aconteceu? O término, aquele senhor se tornou um protestante. Meu povo se perde por falta de conhecimento. Meu querido irmão e irmã, muitos católicos que se dizem católicos ou que se acham católicos estão se perdendo por falta de conhecimento. Estão indo após falsos profetas, adulteradores, mentirosos, distorcedores das Escrituras. Presta atenção, é fácil distinguir. O protestantismo nasceu com 16 séculos de atraso. Presta atenção, 16 séculos de atraso. Ou seja, com 1500 anos de atraso. Essa carta escrita aos romanos, pelo menos a igreja de Roma, pelo apóstolo São Paulo, não existia o protestantismo. Existia quem? A igreja cristã, católica, fundada por Cristo. Então São Paulo está se referindo a quem? A igreja católica. Então, os católicos que são, segundo a Bíblia, os verdadeiros crentes. Pois é. Está dizendo que Abraão também é pai dos incircuncisos. Quem são os incircuncisos? A igreja fundada por Cristo, católica. E os que pertencem a essa igreja católica fundada por Cristo são o quê? Os crentes. Porque crentes vem de crer.
não é? Então, meus queridos irmãos, nós somos crentes em Jesus e na sua igreja. Corpo místico de Cristo. Que sem ela ninguém se salva. É só pensar. A Eucaristia vem de onde? Das mãos dos sacerdotes. Sacerdote que tem a ordenação apostólica. Sacerdote da Igreja Católica Apostólica Romana. A absolvição dos pecados e confissão vem de onde? Do sacerdócio apostólico. Sem ele você não tem absolvição dos pecados. Então, meu querido Simão, para curtar a história, a conversa, não existe salvação sem a Igreja Católica. Por isso, essa Igreja Católica, Paulo está dizendo aqui que Abraão se tornou o pai de todos os membros dessa Igreja Católica, que são os crentes. Outros católicos, por ignorância, me perdoe aqui usar esse termo, quando se depara com um versículo como esse, o que é que logo eles fazem? Colocam a Bíblia dentro do fogo. Por ódio ao protestantismo, achando que está se referindo ao protestantismo, pegam a Bíblia e queimam a Bíblia. Considerando a Bíblia católica como herética, porque está falando nos protestantes quando aparece o termo crentes. Meu querido irmão, de tudo isso eu já percebi, de tudo isso já fui testemunha. Veja como nós nos perdemos por falta de conhecimento. Palavra essa verdadeira, palavra essa que é uma coluna para os dias de hoje. Quando Deus fala pela boca do profeta Oséias, meu povo se perde por falta de conhecimento, como dizia o meu professor Felipe Aquino, meu povo se perde por falta de doutrina. A falta de conhecimento é que leva a pessoa a ir para as heresias. Uma vez uma pessoa disse assim: olha, você foi para o protestantismo, andou e não encontrou a verdade, por isso voltou. Eu falei assim: exatamente, porque a verdade não está no protestantismo, está na Igreja de Cristo, por isso que estou aqui. Por isso sou católico hoje e tento viver essa fé. Tento, né? Aí, o sujeito disse: eu também fui católico, verdadeiro. E hoje, no linguajar dele, sou crente. Eu falei: é? Então eu vou te perguntar, vou te fazer aqui. Agora, se tu quiser me perguntar sobre o protestantismo, tu disseste que eu não encontrei a verdade. Se tu quiser me perguntar para mim sobre o protestantismo, pergunta. Porque eu fui protestante dos hereges, dos pesados. Agora me faça a pergunta para eu te responder. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Se tu souberes me responder, não é? Aí eu sei que tu eras mesmo católico de verdade. Perguntei ao sujeito: quais são as 3 colunas da fé da Igreja Católica? As 3 colunas, mas qualquer criança que nasceu ontem sabe qual é as 3 colunas da fé católica. Aí o sujeito começou a atacar o termo religião. Por não saber. Veja, ele nem teve a coragem de ir lá digitar no Google para ver quais eram as 3 colunas da Igreja Católica, para não dar a resposta. Outra vez eu falei assim: olha, eu era católico, hoje eu conheci a verdade. Eu digo: é mesmo? Hoje conheci a verdade? Tu era católico? Eu era católico assíduo. Então me diga qual é a centralidade da fé católica. Enrolou e não soube dizer. Meu queridíssimo irmão, minha queridíssima irmã, quando esse povo que disse que era católico, você faz perguntas sobre a fé católica, não sabe responder. Eram católicos que não sabiam qual era a mão esquerda nem a direita. Então, quando acha um termo como esse, acha que está falando deles, acha que Paulo foi escrever o termo crentes para, com 1.500 anos depois, se realizar. Com 16 séculos depois, se realizar. Não. Então, os verdadeiros crentes aqui eram quem? Segundo a Sagrada Escritura, os católicos. Os cristãos católicos. Veja, aonde aparece mais outra vez o termo crentes, eu estou com a Bíblia CNVB, na Bíblia também aqui esse termo aqui na Bíblia, Mensagem de Deus Católica também aparece. Em 1 Timóteo 6, nos conselhos aos presbíteros, aos bispos,
no capítulo 6, falando dos senhores, não é? São Paulo aconselhando o jovem bispo Timóteo, ele diz assim. Vamos pegar o versículo 2. Aliás, ele diz assim, ó. Vamos ao verso 1. Não, o verso 1 mesmo. Não vai aparecer aqui ao meu lado, porque é um pedaço aqui e outro em cima. Vai aparecer só o verso 2 ao meu lado. Todos os que estão sobre o jugo como escravos, considerem os seus senhores como dignos de todo preço, para que o nome de Deus e a sua doutrina não sejam blasfemados. Agora aqui ao meu lado vai aparecer só o verso 2. Veja só. Os que tiverem senhores crentes, não os desrespeite pelo fato de serem irmãos. Ao contrário, sirvam-nos ainda melhor, porque eles, os beneficiados por seus serviços, são fiéis e amados. Ensina estas coisas e exorta neste sentido. Meu querido irmão, Paulo está ensinando a respeitar os mais velhos. Os mais velhos da doutrina, os mais velhos que conhecem a verdade. Então já aparece outra vez no verso 2 da primeira carta a Timóteo 6, o termo crentes. Então quando aparece isso aqui, que os católicos têm conhecimento, enquanto isso aqui diz, aqui está falando que a igreja protestante é a verdadeira. E aí vai para a igreja protestante. Meu povo se perde por falta de conhecimento. Por isso que as traduções católicas têm usado o máximo para substituir, assim está na Bíblia da Ave Maria, em várias outras traduções, o termo crente por ter fé. Tem substituído o termo crentes por ter fé, porque muitos católicos, sem por falta de conhecimento, repito, estão indo para as heresias por encontrar o termo crentes na Sagrada Escritura. Aí vai para lá, para as falsas religiões, não é? Aonde, veja, acontece, e eu volto ainda na mesma carta, mas só que agora com a Bíblia da Mensagem de Deus, não é? Bíblia da Mensagem de Deus, Bíblia Católica, Bíblia da Edições Loyola. E eu vou continuar esse mesmo texto que eu leio agora, vai aparecer o termo crente na CNVB, agora com a Mensagem de Deus, continua, no versículo 3. Se alguém ensina coisas diferentes e não se mantém fiel às sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, o texto está aparecendo ao meu lado, nosso Senhor Jesus Cristo, e ao ensino da nossa religião, é um orgulhoso que não entende de nada. Aqui está. A Sagrada Escritura continua o mesmo texto que eu li, 1 Timóteo 6, 2, onde aparece o termo crente. No versículo 3, eu estou continuando com a tradução da Bíblia Mensagem de Deus. Mensagem de Deus, linguagem de hoje é protestante. Mensagem de Deus. Eu estou continuando. Aqui aparece o termo religião de verde. Preste atenção, olha só. Aqui está dizendo o seguinte. Outra vez. Se alguém ensina coisas diferentes. E quem ensina coisas diferentes? O protestantismo. Quando acha o termo dentro da Bíblia, eles pegam o termo crentes da Bíblia Católica, de alguma tradução católica, para dizer que a própria Bíblia Católica está se referindo a eles. 16 séculos de atraso, 1500 anos de atraso, está falando deles. Não, está falando dos crentes do momento que está sendo escrita a carta. Está falando dos crentes que Timóteo vai ser o bispo daquela igreja. Vocês estão me compreendendo, amado? Quão perigoso é correr pelo risco ou pela vereda pedregosa protestante? Veja o perigo. Não é? Então veja, se nós cremos em outro ensinamento daqueles que se denominam crentes ou que se denominam evangélicos e não são descrentes e são anti-evangélicos, porque só falam o que não estão escritos na Bíblia, só falam coisas das adulterações de suas mentes, de suas lavagens cerebrais, não estão de acordo com a palavra de Deus, com a Sagrada Escritura, e nem com o ensinamento da igreja. Olha o que diz outra vez. Se alguém ensina coisa diferente, o protestantismo ensina coisa diferente dessa igreja aqui. Então Paulo já está alertando. Se alguém ensina, Timóteo, se alguém ensinar coisa diferente da doutrina que tu aprendeste de mim, que eu recebi dos apóstolos,
quando foi doutrinado por Barnabé, por Ananias, São Paulo foi doutrinado e passou a doutrinar os outros, evangelizando, ensinando a fé católica da maneira que ensinou. Meu querido Simão, se alguém ensina diferente, Paulo vai dizer ainda na carta aos Gálatas, mesmo que um anjo do céu trouxesse outra doutrina diferente, ou nós apóstolos saísse dessa igreja para fundar outra doutrina diferente, seja o quê? Seja ele excomungado. Então, excomungado. Veja, quem ensina diferente da palavra de Deus e da nossa religião, olha só. Se alguém ensina coisa diferente da nossa diferença e não se mantém fiel às sãs palavras, sãs, veja. E essas sãs tornam-se o quê? Em sã doutrina, pela interpretação do Santo Magistério da Igreja Católica Apostólica. Preste atenção. Olha aí. Não se mantém fiel às sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e ao ensino da nossa religião. Veja, Jesus foi claro demais quando ele deu autoridade à sua igreja, quando disse que a sua igreja, quando ela falasse, era ele falando. Em Lucas 10,16. Eis que vos envio. Quem vos ouve é a mim que ouve. Veja só. As sãs palavras de Cristo só podem ser traduzidas corretamente, segundo essa tradução, pela religião fundada por Cristo. Né? Religião que vem do termo religare, já está nesse canal. Né? Eu já trouxe aí, falando do termo religião. Da onde vem esse termo religião. Então, você está vendo aqui que se nós seguimos outro ensinamento religioso que não é o ensinamento da Igreja de Cristo, que é depositária da verdade, coluna sustentáculo dessa verdade que é Cristo, então, meu querido irmão, nós não estamos na verdade. Olha o que diz. Versículo 4. É um orgulhoso que não entende de nada, um espírito doentio, preocupado com blasfêmias inúteis e discussões. Daí nascem as invejas, as brigas, as desordens. Olha o versículo 6. Nós vamos pular para o versículo 5. Olha o que diz o versículo 5. Ó. As discussões inúteis de homens mal intencionados, que não estão com a verdade. Veja, não estão com a verdade. Os que se denominam crentes e não são, de hoje. Os que se denominam evangélicos e não são, os de hoje. Presta atenção. Que não estão com a verdade e que transformam a religião em fonte de lucro. Olha aí. O que é que os protestantes fazem? Saíram da verdadeira religião para fundar suas religiões, transformando essas religiões em fonte de lucro. Esses dias eu assisti a um vídeo do canal do meu irmão Daniel Silveira, lá do Ceará, conterrâneo nordestino, da Gema, onde ele mostrava um vídeo de um ateu, né, e o ateu ia, né, investigar lá uma igreja protestante, né, como esses pastores, né, têm a lábia adocicada para tirar dinheiro do povo. Né? Esse ateu que persegue todas as religiões, mas mais motivo ainda dá o protestantismo com as suas desordens. Veja, transforma a religião, diz a Sagrada Escritura, em fonte de lucro. Aí. Quantos pastores famosos hoje do Brasil, né, não enricaram sugando, tirando o couro das ovelhas, as ovelhas mais gordas, as ovelhas magras, e o ateu perguntava para aquele pastor, e as ovelhas magras que dão até o... Não, mas eu não tenho pena delas não, porque o Senhor vai dar em dobro. E usava ali um versículo bíblico distorcendo. Veja só. Nunca você vai ver a Igreja Católica fazer isso. Dê o dízimo e as ofertas, senão você vai para o inferno. Que nem nas heresias de onde eu vim, ensinam. É isso, meu irmão, minha irmã. Aqui está dizendo que eles transformam a religião em fonte de lucro. Veja a audácia, né, protestante. Enquanto no verso bíblico, no versículo 6, de fato a religião é uma fonte de lucro, uma grande fonte de lucro, se nós contentarmos com o que temos. Não, eles não. Eles não se contentam com o que têm. Eles têm que tirar. Tirar mais e mais. E passa deles chorando, né? Falsos apóstolos chorando. O programa vai sair do ar, mentindo para comprar fazendas e cabeças e mais cabeças de boi, jatos. É isso, mas canais de televisão, né?
que nessa segunda rede do país aí, foi comprado tirando o dinheiro do povo. Né? Porque foi a primeira seita protestante, não é? Quando eu fui para as heresias, a primeira seita protestante. Né? Então, lá tem um negócio de um sacrifício, de uma fogueira santa, que o pastor manda vender até sua casa. Pode morar debaixo da ponte, porque Deus vai lhe honrar. Venda sua casa e dê lá o sacrifício. Sacrifício de 10 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil. Então, você dá esse sacrifício lá. Mas o sacrifício não foi o de Cristo na cruz do Calvário? Que é atualizado pela sua igreja a cada santo culto da missa? Não é? Precisa ter sacrifício. Eu abandonei essa seita, né, quando eu refutei o pastor dessa igreja, dessa denominação protestante, quando eu disse para ele, mas o sacrifício não foi o de Cristo na cruz? Para que sacrifício de dinheiro? Ninguém entra no céu com sacrifício de dinheiro. Mas tem que fazer o sacrifício. Aqui nessa igreja tem que fazer o sacrifício. Esse próprio pastor que eu refutei ele no olho, dentro no dentro, e veja, eu era protestante da igreja dele. Ele, cerca de 3 meses, 4 meses depois, ele deu o golpe aqui numa cidade, onde nós frequentávamos essa seita, carregando 60 mil reais da sua seita, que era destinado ao líder, né, dessa seita, que é o dono da segunda rede do país. Né? Não posso citar nomes. O outro canal meu foi excluído por citar nomes, por denunciar falando nomes. Não posso falar nomes. Né? Então veja, a religião é a grande fonte de lucro se nós contentarmos com o que temos. Aqui está. Olha só, mas não, você vai vir aqui dar o sacrifício, você vai dar tanto aqui porque você vai enricar, as contas vão estourar. Tudo mentira, tudo resenha, para que as pessoas enfiem dinheiro neles, para que eles possam comprar jatos, fazendas, canais de televisões, né, de televisão, cabeças de gado e outras coisas, para seu bel prazer. Carros de luxo, não é? Caríssimos. Caro. Então, meu querido, fica aqui esse pequeno vídeo mostrando para você o termo crente é empregado aos membros da Igreja Católica. Os membros da Igreja Católica, que somos nós, são esses crentes que aparecem na Sagrada Escritura. São esses crentes. E evangélico é aquela que prega o verdadeiro evangelho, a Igreja Católica. Então ela é evangélica. Essas seitas que se denominam evangélicas são protestantes, porque protestam contra o caminho da verdade, contra a autoridade que foi dada ao líder dessa igreja, o primeiro líder, Pedro, de ligar as pessoas ao céu, o poder das chaves, de Mateus 16, 19. E o ensinamento dessa igreja é o próprio Cristo ensinando: quem vos ouve, a mim ouve, Lucas 10, 16. Então, quando nós rejeitamos essa verdade, como diz aqui esse versículo, veja, se alguém ensina coisa diferente, não se mantém às sãs palavras de Cristo e ao ensino da nossa religião, é um orgulhoso que não entende de nada. Aí já somos o quê? Um orgulhoso e um prepotente que não entendemos de nada quando não aceitamos o ensinamento da Igreja Católica, a igreja fundada por Cristo. Quando nós não aceitamos esse ensinamento, essa doutrina dessa igreja, nós não aceitamos, mas vamos a outro ensinamento e lá aceitamos, nós não estamos com a verdade. Porque essa igreja que é coluna dessa verdade, e Jesus disse que ela ensinaria a verdade porque era ele mesmo ensinando, em Lucas 10, 16, teve daí o quê? Sua conclusão de que não existe salvação fora desse ensinamento, dessa igreja. Não é? Então, a pessoa de bem, a pessoa que raciocina bem da sua cabeça, ela vai analisar. Pessoa esperta, ela vai, não é, analisar e ver que tudo isso é pura verdade. Entendeu, meu queridão? Então fica aqui esse pequeno vídeo trazendo para você, mostrando. Eu já tinha trazido outro versículo mostrando o termo religião, porque é odiado pelas seitas. E agora, como eu prometi naquele vídeo, trouxe esse segundo vídeo mostrando o termo crente, mostrando o termo religião dentro da Bíblia e mostrando o termo crentes também dentro da Bíblia. Religião só tem uma, é o termo pegado a infabilidade papal do poder das chaves de ligar. O termo religare, latim, de ligar cada um de nós à eternidade, porque o que liga na terra, o que ligar na terra está ligado no céu. E o termo crentes, quando aparece na Bíblia, não está falando aqui dos protestantes. Não.
Está falando de nós, católicos. Porque está falando quem estava lá. Quem era que estava lá quando Paulo escrevia? Quem era a igreja que estava lá quando Paulo escrevia? A igreja católica. Então, é os membros, é os católicos que são os verdadeiros crentes. Certo, minha querido? Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre vire.